eu sou a Kátia Michele, esse é o Retrato Gravado e nós estamos aqui no estúdio do Bem Paraná, com coordenação da Josiane Ritz e operação do Evandro Soares. Hoje a gente recebe o arquiteto Ricardo Amaral, que tem muita história boa para contar para a gente. O Ricardo Amaral fez o projeto da Fábrica de Ideias, que a gente vai contar um pouquinho, mas não é só isso. Tem muita coisa acontecendo no escritório dele e que a gente quer aqui contar para vocês de uma forma bem descontraída, bem legal. Não é, Ricardo? É isso aí, tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada por aceitar nosso convite. Ora, é um prazer estar com vocês. Que bom! Eu gostaria que você falasse primeiro desse projeto Fábrica de Ideias, porque já está gerando um burburinho muito grande em Curitiba, né? Da onde ele surgiu? O que você pensou quando estava, né? Como é que você projetou essa inovação toda que vai acontecer aqui em Curitiba? Que é uma coisa inédita também, né? No Brasil. Sem dúvida. Na realidade, a ideia da Fábrica de Ideias não é minha, é desse jovem e brilhante político que nós temos, que é o governador Ratinho Júnior. Inicialmente, havia se preparado toda aquela área para fazer um projeto também inovador, que existe em algumas capitais brasileiras, que era a cidade da polícia, ou seja, concentrar várias polícias, né? A inteligência da polícia civil, polícia militar, enfim. E, posteriormente, o governador Ratinho Júnior, que é um jovem político, como eu falei, com muita ideia de inovação e tecnologia, numa ideia dele, resolveu mudar, obviamente, o projeto em si para fazer a Fábrica de Ideias, que nada mais é do que um hub de inovação, tecnologia, cultura e lazer. Quer dizer, um lugar onde as pessoas podem se encontrar para estudar tecnologia, para apreciar os museus, o Museu de Arte Moderna, que vai para lá, o Museu da Imagem do Som, que vai para lá também, né? E os espaços de tecnologia e inovação, com o objetivo realmente de tornar o Paraná um centro de inovação e tecnologia, que já é, vamos assim dizer, né? Curitiba sempre esteve na ponta e na inovação do planejamento urbano, do transporte coletivo e também na tecnologia e inovação. E essa foi a ideia principal, que veio dele. Daí nós, depois de contratados pela Audi para fazer esse trabalho, a gente procurou algumas pessoas do governo do estado, Secretaria da Cultura, Secretaria de Planejamento, para entender bem qual era a ideia deles. E aí a gente desenvolveu esse projeto, que eu acho que é um presente para a cidade de Curitiba, sabe? Porque ele está num bairro que é o Rebouças, nós curitibanos conhecemos bem o bairro. Esse bairro já é um bairro assim foi o primeiro bairro industrial do estado do Paraná, e é um bairro que se tenta reciclá-lo e retrofitá-lo já há muitos anos, e sem muito sucesso, né, eu diria. E a Fábrica de Ideias, ela é um projeto que permeia toda aquela região ali, sul do Rebouças, né? E que dá muita acessibilidade às pessoas, funciona como uma espécie de uma praça, né? Uma fluidez muito grande com as ruas que ali estão, com todas as 4 ruas que margeiam a Fábrica de Ideias. Vai ser ali na antiga fábrica da Ambev, né? Isso. E o projeto tem retrofit também. Me fale um pouco desse projeto de arquitetura. Qual que é a inovação dele em termos de engenharia e arquitetura? Pois aí quando nós começamos a desenvolver o trabalho, nós verificamos que aquilo tem uma história muito grande, né? Aquele espaço em si, aquele lugar em si, aquela quadra, e o Rebouças, de uma forma geral, tem uma história muito grande. Então nós adotamos como partido de trabalho reciclar e retrofitar algumas áreas, né? Como os antigos moinhos que lá existiam, os antigos laboratórios de cevada que lá existiam também, né? Das cervejarias que ali estiveram presentes. Foram várias cervejarias. A primeira foi a Cervejaria Glória em 1933, imagine. Então é uma área que tem muita história para Curitiba. E aí a gente resolveu, em 2/3 da área, retrofitar todos os prédios que estão ali. O Bar da Brahma, por exemplo, eu acho que quem é de Curitiba tem um saudosismo muito grande, né? O Bar da Brahma era um ponto de encontro maravilhoso de nós curitibanos ali, da juventude em si. E aí a gente resolveu
resolveu fazer 2/3 de retrofit, restaurando algumas edificações, e 1/3 dela nós resolvemos edificar um edifício novo para mostrar realmente a data, né? As datas, a temporalidade das edificações. Ricardo, me conta o que você acha do retrofit de uma forma geral, assim. A cidade é um caminho para as grandes cidades? Não tenha dúvida, sem dúvida é um caminho para as grandes cidades, né? De uma forma geral, os centros urbanos eles ficam muito deteriorados. Agora mesmo nós estamos passando em Curitiba mais uma tentativa entre várias outras que já tiveram. Eu acho que essa será uma tentativa que vai ser de sucesso, ou vai ter já está tendo uma boa resposta à população, de que o centro seja efetivamente utilizado, né? Com habitações e com comércio também, né? Porque são as coisas que dão vida à cidade, né? O bar da esquina, a calçada, a Rua das Flores, é isso que dá vida a uma cidade, né? E os centros urbanos, isso é uma tendência mundial, não é de Curitiba, eles vão ficando antigos, eles vão ficando velhos, né? As pessoas envelhecem, as edificações também, os centros também, vai criando dificuldade do sistema viário, de transporte, de locomoção, de acessibilidade. Os edifícios vão ficando realmente mais antigos e vão precisando de novas soluções de ocupação, né? Então o retrofit é uma bela de uma solução para as áreas urbanas centrais. Eu acho que Curitiba vai passar por um retrofit muito grande na sua área central e nos edifícios, desde que haja efetivamente uma legislação que beneficie isso e que chame o empreendedor. Eu costumo dizer que a evolução das cidades está muito ligada também ao empreendedorismo, né? A iniciativa privada. Lamentavelmente, só o governo, as instituições municipais e estaduais não conseguem dar a resposta que o cidadão precisa, né? Se não tiver o engajamento da iniciativa privada. Então, se a municipalidade de Curitiba conseguir convocar a iniciativa privada para essa iniciativa do centro, de resguardar mais o centro e trazer mais atividades residenciais e comerciais para o centro, eu acho que será muito bem-vinda e vai ter um sucesso muito grande em Curitiba. E essa é uma tendência mundial, essa realmente é uma dor mundial também dos centros urbanos ficarem mais deteriorados. Certo. E também agora mudando um pouco, né, saindo um pouco de Curitiba e falando do litoral, né? Se a gente somar todos os seus projetos do litoral, já dá para dizer que você vai fazer parte de toda a reforma do litoral do Paraná também, né? Tem Guaratuba, tem Paranaguá. Me conta o que você está fazendo no litoral aqui do Paraná e quais são esses projetos? Pois é, isso começou com o ex-prefeito de Guaratuba, o Roberto Justus, que numa conversa muito informal com ele gostaria de fazer um retrofit também, uma reutilização ali na Praça dos Namorados em Guaratuba, naquela região onde as pessoas da cidade de Guaratuba, quer dizer, os munícipes mesmo, convivem praticamente diariamente, sem falar do turismo, obviamente, na época de temporada. E aí a gente acabou fazendo uma análise, um estudo pro Roberto, na época ele era prefeito, para retrofitar aquela área e dar um volume mais de características de uma grande praça em torno do bem tombado que ali existe, em torno das construções antigas, e fizemos ali um trabalho. Isso se expandiu para o litoral inteiro, né? Com a iniciativa também do governo atual, do governador Ratinho Júnior, da engorda do litoral ali de Matinhos, que por sinal foi um trabalho assim magnífico que foi feito de engenharia, vamos assim dizer, né? Agora acho que fica pronto agora, o mês que vem, eles entregam definitivamente a obra, e a resposta da população foi imediata, né? Porque o litoral paranaense, ela não é do matinhense ou do guaratubano, né? Ela é do Paraná inteiro, quer dizer, as pessoas do Paraná aproveitam o litoral de uma forma geral, né? É um estado, o litoral não é uma área de lazer, nem é o litoral, é um estado de lazer. As pessoas vão para lá para se divertir, descontrair, passar o final do ano, passar o ano novo, passar o Natal, passar alguns dias com a família. E o litoral do Paraná foi muito esquecido, na minha opinião. Acho que o Paraná tem uma dívida muito grande com o litoral do Paraná, que agora, em função
função desses trabalhos todos, está se pagando, né? Essa dívida está diminuindo. E o governo do estado, então, resolveu fazer um retrofit também de áreas urbanas, né, uma requalificação dessas áreas urbanas com calçadas melhores, passeios melhores, áreas de ciclistas melhores, áreas de jogging melhores, lounges, enfim, resolveu requalificar toda essa área que começou ali na Praia Brava de Matinhos. Isso acabou se estendendo porque a resposta da população foi tão magnífica e tão boa, como eles estavam dizendo assim, olha, graças a Deus vocês lembraram do nosso litoral está perdendo para Santa Catarina, nosso turismo está perdendo, o caiçara está perdendo de comercializar seus produtos, né? O pescador está perdendo também de comercializar os seus produtos, seus peixes, enfim, e isso teve uma resposta muito boa. Eu acho que é um projeto de muito legado que o governo do estado está fazendo, né? Nós estamos, obviamente, fazendo uma assessoria para esse projeto e eu fico muito contente. Eu vejo que a população está muito grata ao que está se fazendo no litoral do Paraná. Né? É uma mudança significativa. Essa engorda do litoral que foi feita ali em Matinhos, ela já teve uma resposta no turismo, já teve uma resposta muito grande na população o litoral ali reviveu, quer dizer, teve uma resposta, inclusive no mercado imobiliário, que fazia anos que estava um pouco estagnado no litoral do Paraná. Nessa região, os imóveis já aumentaram de preço, os terrenos já aumentaram de preço, o movimento do turismo aumentou, o movimento dos comerciantes aumentou, o movimento do artesanato local aumentou também. Então, isso é a resposta que eu acho que todos nós queríamos, né? Mostrar que o litoral é de todos os paranaenses, não é somente daquele cantinho de Pontal, Ilha do Mel, Guaratuba, Matinhos, Caiobá, essa região toda. Que bacana. E, Ricardo, no que você pensa, em quem você se inspira quando você está criando um projeto? Qual que é a tua maior inspiração, a tua formação, né? Eu queria conversar um pouquinho contigo também da sua formação, do começo da sua carreira, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse o que te inspira e o que te motiva quando você está fazendo um projeto. Pois veja, a gente já tem alguns anos aí de estrada, né? Só olhar a cor dos cabelos, você já vê que já se passaram alguns anos, né? E a mim, o que realmente me motiva nesse momento são projetos de legado. Sabe, que a gente consiga, como arquiteto, deixar um legado para a população, para as comunidades, para as vizinhanças, né? Eu acho que passou, pelo menos em mim pelo menos passou aquele momento de querer trabalhos grandiosos ou muitos contratos bons financeiramente. Eu estou numa fase assim muito de fazer projetos realmente que deixem uma resposta muito grande para a população, embora o arquiteto seja dotado dessa intenção, né? Quando a gente já sai da universidade, mesmo que você faça lá uma casa popular ou um edifício de grande porte, aquilo é um legado para a população. Mas os projetos de urbanismo, de retrofit, têm me motivado bastante, porque mostram que a gente pode deixar um legado muito importante para o futuro, né? Eu digo que tem alguns legados, assim, nesse momento acontecendo, que são sonhos dos paranaenses de mais de 30, 40 anos. A Ponte de Guaratuba, por exemplo, do qual eu não tenho envolvimento absolutamente nenhum, mas é um projeto de legado fantástico para as populações, né? Imediatamente o litoral do Paraná, que é composto ali do município de Matinhos, Pontal e Guaratuba, vai se tornar quase vai dobrar a sua população, porque a ponte vai ligar as duas populações de Guaratuba e de Matinhos. Isso vai facilitar a educação, vai facilitar a cultura, vai facilitar a mobilidade, vai facilitar tanta coisa, sem falar do turismo, naturalmente, né? Eu acho que é muito mais preocupante as populações locais, as comunidades locais, do que o turismo. O turismo vai e volta, mas a população está lá o ano inteiro sofrendo as dificuldades na mobilidade, as dificuldades de boas escolas, boas universidades, bons centros de informática. Por quê? Porque as populações são muito pequenas isoladamente. Isso em conjunto, então isso em conjunto já muda de patamar, né? Já muda, é outra dinâmica, né? Para a economia. Mas então, isso que você está falando, de deixar um legado também, isso a gente pode colocar em
outros projetos que você está fazendo, por exemplo, o envelhecimento da população, a tecnologia também te inspirou a fazer projetos como o BIOS, né? Sim. Me fale um pouco desse projeto. O que ele é? Esse é um projeto específico, por exemplo, para a área imobiliária, mas é um projeto também muito bacana, e eu acho que também tem um legado muito importante aí, né? Uma empresa local de incorporadora, que é a Laguna, fez uma grande pesquisa nacional e resolveu fazer, baseado nessa pesquisa imobiliária, um produto imobiliário para as pessoas com mais de 60 anos. Ele é um 60 a mais, né? Isso é muito novo. A população está envelhecendo. Sem dúvida. Isso é muito novo no Brasil ainda, né? Isso nos Estados Unidos e na Europa já é uma coisa um pouco mais constante, mas no Brasil é muito novo. E o BIOS, ele concentra isso. Ele é uma residência muito bem planejada em todos os aspectos físicos para uma população um pouco mais velha, né? Um pouco mais sênior. O que diferencia? Diferenciam tamanhos de espaços, mobilidade, acessibilidade, também muita arquitetura biofílica. Você traz o jardim para dentro da casa, para dentro do apartamento, né? E aí, unido a esse conjunto todo, uns equipamentos que podem ajudar essa população mais velha a ter um certo conforto de saúde e de atendimento, vamos assim dizer, com clínicas, com hospital-dia, enfim, todo um conjunto que coloca essa população que é um pouco mais sênior numa certa estabilidade emocional para viver e para ter o seu dia a dia. É um projeto bem interessante, ele está, mas eu acho que mais daqui uns 6 meses, 7 meses fica pronto, e é um trabalho também que eu tive muito prazer em fazer, muita pesquisa, né, porque é um assunto muito novo ainda no Brasil, então foi um trabalho assim que gerou quase 1 ano de pesquisa entre todos os técnicos envolvidos, e eu estou muito satisfeito também com ele. Que bacana, a arquitetura transforma mesmo, né, vidas, momentos. Por que você decidiu fazer? Né? Eu soube que você ficou na dúvida, na inscrição do vestibular, você já estava na dúvida se queria fazer arquitetura ou engenharia. Né? O que te fez? Eu até brinco que os engenheiros, meus colegas, me chamam de arquiteto, os arquitetos me chamam de engenheiro, porque a gente trabalha muito também com o poder da engenharia. Né? A arquitetura, ela tem realmente o poder de transformar as cidades, e transformando as cidades e os espaços, ela obviamente transforma e adiciona mais qualidade de vida para as pessoas. Pode adicionar também uma qualidade de vida ruim, que é o que a gente não quer, e a arquitetura sempre busca uma qualidade de vida melhor e essa transformação melhor para as pessoas. Mas é uma história curiosa. Eu morava numa república de estudantes, onde a metade ia fazer engenharia e a outra metade ia fazer arquitetura. E eu me dava mais com a metade que queria fazer arquitetura. E na fila do vestibular, eu estava decidido a fazer engenharia, mas na fila da inscrição, ali 2 passos antes do guichê, eu mudei para arquitetura. Embora eu trabalhe com isso desde os 12, 13 anos de idade, eu fui office boy de escritório de engenharia, depois fui office boy de escritório de arquitetura, então a minha vida sempre foi trabalhar muito com desenho, né? Muito com desenho. Eu trabalhei a minha vida inteira com desenho, então a arquitetura estava já no sangue meu e da minha família. Eu tenho 5 irmãs, 3 delas são formadas em belas artes, né? Minha madrasta era música, pianista, então a arte sempre esteve muito envolvida na minha família como um todo, né? A arte e o esporte. E aí decidi fazer engenharia e arquitetura, e foi uma bela coisa que... a melhor decisão da minha vida, né? Posteriormente, depois de alguns anos de formado, eu montei uma empresa de engenharia consultiva que iniciou com o objetivo de gerenciar e coordenar os projetos do arquiteto Ricardo Amaral, mas acabou se tornando uma empresa, hoje uma das empresas líder de mercado, com atuação nacional, exato, a Geplan. Então eu tenho no meu sangue a arquitetura, no meu sangue a arquitetura, no meu coração a arquitetura, e na cabeça um pouquinho de engenharia também. O Jaime Lerner teve alguma influência na fundação da Geplan?
O Jaime teve. Me conta. O pior é que teve mesmo, né? O pior é que teve. A minha turma de faculdade sempre esteve muito ligada ao Jaime, né? O Jaime, você perguntou aí quais são as inspirações. Acho que a inspiração de todo arquiteto, de todo urbanista, é um pouco Jaime Lerner também, né? Porque é um dos masters da arquitetura mundial, do planejamento urbano mundial. E ele já eleito governador do estado pela primeira vez, mas não empossado ainda, ele comentou com um grupo de amigos onde eu estava que ele ia transformar a economia do Paraná, que ele ia tornar o Paraná também um Paraná industrializado, porque o Paraná era eminentemente agrícola. E assim ele o fez, ele iniciou trazendo o Renault, trazendo o Audi, trazendo uma série de indústrias para o Paraná. E nessa conversa ele brincou assim, e vocês, arquitetos, engenheiros, têm que se preparar, tem que ter empresas, tem que se estruturar melhor para desenvolver os projetos, para poder atender aquilo que eu vou trazer, porque nós vamos trazer para o Estado, empresas de engenharia, empresas construtoras e empresas de gerenciamento e fiscalização de obras que não tem muito, senão o pessoal vai para São Paulo, vai procurar profissionais em São Paulo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e disse, eu acho que vamos pesquisar o que é esse gerenciamento e fiscalização de obras. Assim nasceu a Geplan, atendendo algumas indústrias que vieram para o Paraná na década de 2000, por aí, né? 2000, 2010, a gente atendeu 32 indústrias no estado do Paraná, que se implantaram no estado do Paraná. E aí a Geplan se tornou uma empresa de engenharia consultiva mesmo, né? Com uma grande qualificação técnica na área industrial. Quais projetos você destaca da Geplan desde que você fundou até agora? Nossa senhora, tem tanta coisa bacana, né? Olha, o primeiro, eu sempre o primeiro, porque você lembra com mais carinho, né? O primeiro foi a Brose do Brasil, que é uma empresa, é uma indústria que fornece módulos para a indústria automotiva. Ela está ali em São José na saída para Santa Catarina, e essa foi a primeira indústria que a gente atendeu. E atrás dela daí vieram várias outras, né? A área industrial na Europa, nos Estados Unidos, se conversa muito, então quando eles vinham para o Paraná, eles acabavam por indicação do pessoal da Brose nos procurando. Aí nós implantamos Macisa, nós implantamos Continental Pneus, enfim, uma série de indústrias aí, e até hoje a Geplan tem uma história muito grande e é muito forte na área industrial. Que legal, mas vamos falar então um pouco antes da Geplan, né? E antes também da faculdade, durante, você teve uma conexão muito forte com o esporte, né? Com o hipismo. Como que isso definiu a tua vida e como te influenciou essa questão do esporte, da arte, que você contou que a sua família era muito ligada, né? Como que isso moldou a sua personalidade? A arte e o esporte disciplinam, né? É uma educação que transcende, que está muito ligada à disciplina, principalmente o esporte. E minha família sempre foi muito ligada à arte, né? Minha madrasta era pianista, minhas irmãs fizeram artes plásticas, uma outra irmã minha também fez arquitetura, enfim. Mas meu pai, meu avô, era um desportista muito, muito bom na época de tiro ao alvo, né? Seu pai foi campeão? Meu pai foi várias vezes campeão de tiro ao alvo pelo Paraná, campeão paranaense, campeão brasileiro várias vezes. Você atira, não? Não, eu não atiro, não tenho essa habilidade. Meu filho tem uma habilidade muito boa, mas não compete. E então na minha casa, né, minha madrasta foi seleção olímpica, meu pai foi seleção olímpica de tiro também, em Seul, e isso estava sempre muito ligado, o esporte muito ligado na minha família, né? Meu pai tinha um pequeno stand de tiro na casa dele, onde ele praticava tiro de ar comprimido, que é uma arma bem mais simples, né? Não é tão... Quer dizer, todas as armas são perigosas, mas essa é uma arma menor, né? Uma arma de pequeno calibre, de chumbinho, vamos assim dizer, né? E ele tinha um pequeno stand de ar comprimido, como eu te falei, minha madrasta foi para a seleção brasileira nas Olimpíadas de 1950, não me lembro agora, mas foi em Seul, né? E essa ligação com o esporte sempre fez a gente gostar muito do esporte. E eu pratiquei esporte a minha vida inteira, pratico até hoje. Mas num determinado momento da minha vida eu me apaixonei por cavalos. E aí eu
pratiquei hipismo durante muitos anos da minha vida, fui presidente da Sociedade Hípica Paranaense, meu filho competiu, foi campeão brasileiro, a gente teve uma história no hipismo também bacana. Eu digo que eu sempre fui um cavaleiro muito ruim, mas era apaixonado por cavalo, então a paixão me levava a praticar o esporte que eu não tinha muita habilidade, mas gostava muito de fazer, né? Mas hoje não, deixou... Hoje eu não pratico mais já há alguns anos, né? O hipismo eu não pratico mais, vou ver as provas, sigo os campeonatos mundiais pela televisão, pela internet, enfim, mas não pratico mais. E você estava falando da sua família, né? O seu pai era mais rígido, ele te apoiou quando você decidiu pela arquitetura, como é que foi essa... Você sabe que meu pai não teve muita influência na minha vida profissional, não, sabe? E nem na minha vida escolar. Eles eram, obviamente, controladores dos filhos, né? Uma geração que controlava mais os filhos, mas nunca nos impôs nada a nenhum dos 6 irmãos, né? Você saiu cedo de casa, né? Saí um pouco cedo de casa, fui... Com quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 17 anos, um pouco antes de fazer 18 anos eu saí de casa e fui morar com os amigos e depois já entrei numa república e a república foi maravilhosa porque eu fiz grandes amigos até hoje e todos eles eu brinco que eram CDF, então a minha única diversão era estudar e tomar de vez em quando uma cerveja com eles. Foi um bom time que me ajudou muito a evoluir nessa época. E o esporte então teve muito enraizado, meu pai viajava muito, competia em campeonatos mundiais, campeonatos brasileiros, enfim, e aí eu desenvolvi também muita arquitetura esportiva, gosto muito do esporte em si, né? Fiz algumas coisas no Clube Curitibano, na Sociedade Hípica, no Graciosa Country Club, todos ligados ao esporte, enfim, a minha vida tem muito de esporte também. Você é um cidadão curitibano. Eu sou um cidadão curitibano, né? Curitiba, com certeza, amo essa cidade, acho que essa cidade é uma cidade que ensina ao mundo a arte de viver. E o que você mais gosta da cidade, assim? Quando você sai daqui, o que você conta para as pessoas? Olha, vá para Curitiba, por quê? Eu tenho uma história bem bacana a respeito disso. Eu estava numa viagem na Europa com a minha esposa, na Itália, e nós estávamos indo visitar a Ilha de Capri, num daqueles transfers, né? E o barco estava cheio de gente, a gente ia visitar a Ilha de Capri, e atrás de mim tinha um casal de alemães, né? E aí a gente estava conversando em português, etc e tal, não sei das quantas, e aí o alemão perguntou, vocês são brasileiros? Não, vocês são da onde? Vocês são portugueses? Não, nós somos brasileiros. São da onde? Curitiba. E ele começou a falar de Curitiba, ele conhecia Curitiba mais do que a gente. Por quê? Porque Curitiba é encantadora pelos seus parques, pelas suas praças, né? Pelos seus pontos de encontro, né? Aí tem eu acho que o Jaime Lerner foi um grande incentivador do bar da esquina, da Rua das Flores, né? Do encontro do curitibano em si, né? E eu gosto muito da cultura, eu acho que Curitiba é uma cidade que tem várias culturas, né? Alemão, enfim, é uma miscigenação de culturas muito grandes aqui na cidade, isso faz bem ao estado, né? É um estado muito produtivo, é um estado que planta, é um estado que tem muita industrialização, tem muita agricultura, agronegócio, enfim, eu acho que sinto falta de tudo quando eu saio daqui. Eu gosto também. E voltando ali também para a sua vida pessoal, né? Se você fique bem à vontade, se você não quiser responder, você passou por uma perda muito significativa e muito grande, né? Como superar isso? Eu perdi um filho há 17 anos atrás, num acidente de automóvel, no dia que ele estava fazendo 19 anos, ele saiu para comemorar com os amigos e lamentavelmente teve esse acidente. É uma perda que é um buraco no coração, ele nunca fecha, ele sempre diminui um pouquinho, mas nunca fecha, né? E a superação disso foi com a família unida, a esposa, minha esposa é uma pessoa maravilhosa, me apoia em
praticamente tudo que eu faço e sempre está comigo. Então, a superação foi muito amor, muito carinho, muita família, trabalho, dedicação, mas é um buraquinho que ainda não está fechado. E o seu outro filho trabalha com você? Meu outro filho é administrador e trabalha comigo, ele tem uma incorporadora, né? Eu acho que talvez eu tenha influenciado um pouco ele por causa da arquitetura e das empresas em si, mas ele é um incorporador, um jovem, brilhante incorporador, vai indo muito bem, me deu 2 maravilhosos netos, que são o meu regalo da vida, né? E, enfim, o Ricardinho, meu filho, o Ricardo Queller Amaral, é uma belíssima pessoa, um administrador fantástico, com ideias brilhantes, entende muito do mercado imobiliário e está indo muito bem, graças a Deus. E vocês estão lá naquele escritório maravilhoso, né? O meu escritório tem uma história, né? Uma casa também, né? Coincidentemente, de 1936, feita por um engenheiro alemão. Eu até preciso pesquisar mais a fundo a origem do Wagner. Era um engenheiro alemão que veio para o Brasil, eu acho que até fugido da Segunda Guerra ou coisa parecida, e fez uma casa ali, uma casa de madeira, no Gulang, no alto da Rua 15, lá no Gulang, e fez uma casa de madeira que hoje é o meu escritório. Obviamente, a gente foi adquirindo algumas propriedades laterais, enfim, unificamos e tal, e é um lugar bem aprazível, é um escritório bem harmonioso, com muita natureza, muito passarinho. No verão tem revoadas de papagaio nas minhas árvores, um negócio bacana, né? Sabiás. Então é um lugar bacana, um lugar tranquilo. Aliás, Curitiba proporciona isso, né? Fora o centrinho tradicional aí, algumas ruas como o Visconde de Guarapuava, 7 de Setembro e tal, Curitiba tem muito desse ar bucólico, desse ar natural, né? Isso também apaixona o curitibano e apaixona quem vem de fora, né? E hoje você se sente, então, realizado pessoalmente, profissionalmente? Tem muita coisa ainda para fazer? Qual é o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar é bons trabalhos na área de arquitetura e de urbanismo, que a população possa usufruir com bem-estar, com qualidade de vida em si. Esse eu acho que é o legado número 1 do arquiteto, né? Que as suas obras possam trazer uma qualidade de vida boa para a população, né? Esse acho que é o legado de qualquer arquiteto quer atingir, né? E realmente me sinto muito realizado na minha profissão. Eu acho que a gente é muito bem credibilizado no mercado em si, no mercado de incorporação, que eu atuo bastante, no mercado de arquitetura, de urbanismo, e sempre tentando fazer trabalhos diferentes, procurando novidades, né? Eu viajo bastante, pesquiso muitas coisas aí pelo mundo afora para poder não me inspirar, mas para poder agregar mais valor a mim mesmo e transferir isso para os nossos projetos. Que legal. Então, Ricardo, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Você tem alguma consideração, algum recado para deixar para os nossos ouvintes aí? E o que eu posso falar para os teus ouvintes? Primeiro, muito obrigado a você, né? E segundo é que eu espero, por exemplo, que a Fábrica de Ideias realmente seja um presente para Curitiba, que o curitibano e o paranaense aproveitem bastante, né? Essa fluidez, esse espaço todo que está sendo proposto ali. E comentar que realmente a arquitetura tem o poder de transformar as pessoas, né? Que os arquitetos devem pensar, os arquitetos mais jovens que estão vindo aí, devem pensar efetivamente nessa transformação e na sua responsabilidade com a sociedade como um todo, né? Basicamente é isso, mas estou muito satisfeito e bastante preenchido pela minha profissão, bastante realizado por ela. Que bacana, muito obrigada pela presença. Recomendo aos jovens que façam arquitetura, porque é uma profissão maravilhosa. Recomendo também. Sofrida, né? Porque a gente trabalha muito, 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 né? Desde a época de faculdade. Mas é uma profissão... Mas vê o resultado, uma né? profissão gratificante mesmo. Esse é o Retrato Gravado. Nós conversamos aqui com Ricardo Amaral. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Curta, compartilhe. E também você pode ler a história completa do Ricardo Amaral acessando o Bem Paraná. Muito obrigada e até o próximo Retrato Gravado.